essa questão das barreiras, dos limites, gente, não é só nas nossas relações. Às vezes é com uma relação, né, específica, às vezes em algumas pessoas você faz um contato, uma conexão e você se relaxa, né? E tem outros contatos que você já se tensiona e já quer se afastar, e outros você se tensiona e já quer manter uma força para poder já, né, se proteger, mostrar que você é forte, não é isso? A gente faz isso. Começa na nossa intestino, em todo o trato gastrointestinal. Olha que lindo. Toda a biologia acompanha a psicologia. Você pode observar, você pode ficar refletindo sobre uma célula, você vai entender muito sobre você. Então, aqui, nesse caso, passa coisa demais. Passa coisa que não tem que passar. E passa coisa que não tem que passar, gera acúmulo. Gera acúmulo, vai gerar doença em algum ponto. Quantas coisas você acumula porque o limite ultrapassou demais. E tudo bem, isso pode acontecer. Mas é sempre, se você consegue perceber como você está vivendo, você pode, ao todo tempo, buscar esse equilíbrio, observando e tomando uma atitude, que no caso do intestino é a mudança da alimentação, né? No caso especificamente do intestino na parte física, né? Porque basicamente é emocional. Então, 90% da comunicação do intestino vai para o cérebro e só 10% do cérebro vai para o intestino. Então, muito das questões de depressão tem tudo a ver com isso, porque nós somos muito mais bactérias do que células. Né? Eu até coloquei aqui, ó. A gente somos formadas mais ou menos, isso muda, né? Esse número muda, mas vamos dizer 50 trilhões de células. Só que para cada célula a gente tem 10 bactérias. Então, um homem, por exemplo, de 70 quilos, que teria, vamos dizer, aqui nesse estudo, né? 30 trilhões de células humanas, ele vai ter 39 trilhões de bactérias. Então, a gente está vivo porque a gente tem bactéria. Então, aí, isso é bem interessante, porque quando a gente... quando você... A pessoa pergunta assim, mas como é que, onde estava esse bando de gente, né? Porque tem um bando de gente vivendo dentro da gente. Tem um bando de gente vivendo em harmonia. Então, se por acaso essa harmonia começa a não existir, vai ter uma briga. Assim como acontece lá em casa, vai ter uma briga. Então, de repente, se tem uma briga na parte geniturinária, vai estar lá com um problema de candidíase. Se for no processo do intestino, vai estar com uma briga lá. Então, o tempo todo, a gente está buscando essa harmonia em tudo. Então, a vida sempre busca essa conexão, esse contato, como eu me relaciono entre o que eu ingiro, entre o que eu libero e como eu consigo colocar esses limites para todo mundo viver em harmonia. E isso aí já quer dizer, não adianta eu pensar que eu vou estar bem se o meu entorno não está bem, se o planeta não está bem. A gente precisa aprender a olhar esse nós. Esse nós está em tudo. E é difícil, gente. É difícil olhar esse nós. Porque isso gera responsabilidade. Gera responsabilidade de mudança de atuação na vida quando você começa a olhar o nós. Então, por exemplo, aqui, um intestino saudável significa um sangue saudável. O intestino inflamado é um sangue doente, um sangue grosso. Então, olha aqui essa mucosa aqui, olha que limpinho, limpinho. Olha o outro como é que é inflamado. Quer ter pele bonita, com pouca ruga, intestino saudável, né? Então, todas as doenças, adoecimento, e significa o seguinte, o meu corpo está inflamado. Se o meu corpo está inflamado, ele sempre vai ter, o processo inflamatório, ele faz parte do corpo humano. Então, se você corta, faz um cortezinho, vai um monte de gente lá para saber o que fazer e reparar o sangue, né? É assim que acontece. Mas se existe uma inflamação excessiva, ele não consegue regenerar. Aí está a lei do equilíbrio. Então, se eu tenho raiva, tristeza, angústia, enfim, alegria, ótimo, eu vou ter isso na minha vida. É normal ter esse monte de coisa, pensamento negativo, pensamento positivo, mas se isso fica demais,
vai contrair e vai estagnar. Na medicina chinesa, a gente fala que vai dar uma estagnação de qi, depois uma estagnação de sangue, que pode ser geral só energético, daqui a pouco pode ser um tumor, pode ser várias coisas. Então, quando tem um adoecimento, significa que o processo inflamatório já está demais. Então, você precisa desinflamar, detoxificar, né? Todo mundo adora detox, né? Então, tem vários tipos de detox. Tem um detox da emoção, tem um detox da palavra. O que eu falo para mim de negativo o tempo todo? O meu compromisso diário, né? Meu companheiro sempre fala isso. O meu detox diário, o detox da palavra. E quando eu vejo, a palavra já foi afiada, sabe? Afiada para mim mesma. Então, assim, ser impecável com a palavra. Eu estou nessa determinação, ser impecável com a minha palavra, né? Detox da comida. É difícil sair dos apegos da comida, porque o primeiro apego foi o apego com a mãe, né? Apego da comida. Então, o neném se saboreia, se sente. O primeiro aspecto de prazer é o prazer oral. Então, quando a gente tem uma falta emocional, a gente vai logo querer comer. Querer botar alguma coisa na boca, porque vai trazer esse prazer oral. Então, tem detox da comida, detox da palavra, detox do pensamento, né? O detox da atividade física, fazer coisas que vão ser bom. Detox de escuta, do que você sintoniza, se tudo é campo, é vibração, está tudo relacionado, no que eu me sintonizo o tempo todo. Então, são muitos detoxes que acontecem que a gente não é no jejum só, o jejum é em todo sentido. E as dietas anti-inflamatórias. Uma coisa que eu não sei se vocês sabem, por exemplo, isso em relação às hemácias. Então, se eu tenho intestino saudável, as hemácias ficam soltas. O intestino com problema, as hemácias ficam agrupadas. Isso aqui a gente vê em microscopia de campo escuro. Então, isso quer dizer que você pode ver o estado do seu sangue só observando a microscopia. Sem ter que fazer grandes complexidades, né? Então, o intestino produz dopamina, serotonina, então, está muito relacionado a isso tudo. Então, a microbiota, o que desequilibra? Tudo que a gente já sabe que faz mal. A gente não precisa pensar muito não, gente. Assim, não é o que vem da feira, né? A gente não é industrializado, é farináceo, né? Enfim, tem gordura, açúcar refinado, estresse, agrotóxico, a gente já sabe o que faz mal, a gente já sabe. Eu acho que tinha um professor meu lá, um japonesinho, que ele falava assim, não fica preocupado muito com dieta, não. Tem muito tipo de dieta. Tem tanto tipo de dieta que você tem que escolher que é bom para você. E pode ser boa no momento, pode não ser boa no outro. Mas uma coisa é em comum. Aquilo a gente já sabe, é tudo que vem da feira e tudo que não tem tanta toxina. Só que aí eu pergunto assim, é fácil você fazer uma transição de alimentação? É fácil sair dos apegos? Não é fácil, né? Pelo menos para mim não é. Não é fácil. Eu fiquei uma semana passada de detox. Nossa Senhora, como a vontade de comer besteira foi demais, assim, sabe? Até que depois do terceiro dia eu fiquei melhor. Mas a gente tem um condicionamento. E isso, tudo bem sair de vez em quando, mas existe uma questão, se você intoxica seu corpo muito frequentemente, aí existe uma necessidade de olhar, porque em algum momento isso vai dar um problema. Agora, o que faz você, se o seu corpo é o seu templo sagrado, e se de repente falasse assim, amanhã, daqui a um mês você não vai estar mais vivo, como está acontecendo com muitas pessoas aí que ficaram, né, doentes do Covid, né? Você vai querer estar vivo. Agora, por que você continua se fazendo mal nas suas escolhas? Então, isso, gente, são perguntas que a gente tem que fazer, porque vai esconder uma emoção. Eu fiz um processo de detoxificação ano passado, que a gente fica 10 dias no lugar, né? E muito forte o processo. Foi tão assim, me deu uma visão disso, que eu não tinha feito isso dessa forma internada, né? Eu já tinha feito em casa. E aí o que eu percebi, no final, eu sentia tanta alegria. Era tanta alegria
que assim, era um estado de graça o tempo todo. Eu senti uma bênção, uma alegria de estar viva, porque eu pude conectar com a energia de vida. A energia da vida já estava lá. Mas de alguma forma, eu só me conectava de vez em quando. Então eu precisei limpar para eu poder me conectar. Então, às vezes, a gente precisa saber, o nosso relógio interno, quando é hora de fazer uma limpeza. Quando você precisa fazer, e que tipo de limpeza? Emocional, física, alimentar, de relacionamentos? Às vezes você pode estar num relacionamento, tendo às vezes... Tinha uma paciente minha que ela vivia deprimida e com dores no corpo e vivia um relacionamento abusivo, apanhava do marido em casa. Mas na família dela, todas as mulheres apanhavam. Então, ela não conseguia dizer não. Foi um processo para a gente trabalhar, para ela entender que o corpo dela é o limite. O corpo dela, ela que tem que dizer o que ela quer, o que ela não quer. Então, foi um processo para tomar essas rédeas da vida. E aí é cada um que tem que saber em que nível que está. E isso não dá para terceirizar. Por isso que a jornada do médico interior é que você possa ampliar essa consciência e perceber de diferentes formas. Então, quando você tem, por exemplo, uma árvore está doente, não adianta às vezes eu ir lá só e olhar um galinho. Eu tenho que olhar a raiz. Eu tenho que olhar ela, como eu estou inserida. Quando, por exemplo, eu trato muito criança, aí às vezes é difícil os pais entenderem, porque eu peço para os pais virem na consulta, ou mais próximo. Porque você entender o ambiente familiar, você muda a criança. É assim. Você muda, sabe? Eu não preciso nem muito ver a criança, sabe? Eu tenho atendido muitos pacientinhos Down. E é uma graça, assim, porque eles são super receptivos, né? E eles, como eles são muito... melhoram muito fácil com floral, seja o que for, né? Mudou o condicionamento, rapidinho eles modificam. Então, você mudou o terreno. Então, uma árvore precisa ter um terreno adequado, ter uma nutrição adequada, ter um espaço para crescer, ter um espaço para florescer, ter o limite dela preservado. Ela precisa da interação, da conexão entre o espaço que ela está, para ela poder ser. Então, essa saúde integral é olhar todos esses aspectos em você como uma árvore. Esse livro é bem legal do Hélio Polvo, eu botei aqui para não esquecer. É O Segundo Cérebro. Tá? Outra coisa importante eu gostaria de trazer do aspecto do meio físico é o aspecto dos minerais. Então, o equilíbrio dos oligominerais no nosso corpo, isso vai estar tudo no e-book, mas o equilíbrio dos oligominerais é muito importante para que a membrana celular, para ela poder receber as informações e funcionar, ela precisa ter um equilíbrio adequado dos minerais do corpo. Então, se tiver com uma intoxicação com metal pesado, como a gente às vezes tem muito, por exemplo, o banho, a nossa água é muito clorada, tem muito flúor. Então, isso vai desorganizando todo o nosso corpo. Então, existem filtros que você pode botar no chuveiro, existem quem trabalha, eu conheço pessoas que trabalham com medicina informacional, vibracional, que detecta como que está o estado de toxina no corpo, e isso é legal, porque isso já tem formas de limpar para trazer para a saúde. Então, a gente precisa entender que nós fazemos parte de um planeta Terra. Assim como essa questão do Renan Quinton, que ele viu que a água do mar tem 118 elementos da tabela periódica, ou seja, que é parecida com o nosso sangue. Então, nosso sangue, ele reflete toda a questão do mar, né? E todos esses minerais que estão na Terra são necessários para o nosso corpo. Ou seja, o nosso corpo, ele tem os elementos que estão na Terra, né? É terra, água, né? O ar e o fogo. Então, aqui eu só trouxe esse aspecto da medicina informacional, que é importante vocês olharem no aspecto de adoecimento, de saúde, como é poder equilibrar o pH da célula. Então, o meio que você está, se é um meio ácido, um meio cheio de toxina, um meio de comer muita besteira, ele vai dar uma acidez.
E isso vai dar uma degeneração celular. Agora, se eu tenho emoções tóxicas, se eu tenho muita tristeza, muita raiva, muito isso acumulado, eu vou desorganizar o meu corpo físico. Então, isso também está lá no e-book para vocês. Então, um corpo oxigenado, ele acaba gerando um pH mais alcalino, né? Um corpo pouco oxigenado, ele vai gerar um pH mais ácido. Por isso que pratiquem a respiração das 20 conectadas. Aquela respiração que eu passei no grupo, né? Quem não sabe, pratica aquilo. Existem várias formas de respiração, mas a gente precisa aumentar a vitalidade. Então, você pode se perguntar, você pode fechar agora mesmo seus olhos, porque a gente sabe, respira, fecha os olhos, respira e solta. O que me nutre? O que nutre a minha alma? O que me faz relaxar? Fecha seus olhos e vai para esse lugar. Traga um lugar, o que me faz relaxar? Traz a memória de um lugar que te faz se sentir vital. Seja uma praia, uma cachoeira, ou um relacionamento. Vá para esse lugar e deixa sentir como é estar nesse lugar ou nessa relação. Como o meu corpo sente essa relação. Inala grande, vai deixando o seu corpo relaxar cada vez mais, se traz prazer. Aqui eu posso ser eu mesmo, eu sei o que me nutre. Como eu posso alimentar esse meu corpo, esse meu templo sagrado? O que me impede de alimentar o meu templo sagrado? Inala grande e abre os olhos.